Se você é daquelas pessoas que estuda inglês e ainda tem o seu celular em português, esse vídeo é para você. Você é daqueles que estuda inglês e ainda fala Facebook, WhatsApp ou pior ainda, Zap Zap. Gente, se você tem menos de 50 anos, você fala Zap Zap, você tem problema. Então se liga aí. Primeira dica, use o básico. Em inglês você não tem que inventar frescura. Pensa no seguinte, quando você começa a estudar inglês, você tem uma determinada idade no inglês. No inglês você vai ter praticamente lá no básico, você vai ter praticamente 4 anos de idade. Você só vai usar vocabulário de gente que tem 4 anos, uma criança de 4 anos. Então não chega com aquele negócio assim pro teu professor e diz assim: ah, como é que eu falo, especialmente nas segundas-feiras, eu faço uma dieta de desintoxicação? Você já viu uma criança de 4 anos falar isso? Bom, pode ser que ouviu, né? O Einstein. A não ser que você seja o Einstein, você pode usar isso. Se não, cara, você não vai ter como usar um vocabulário super complexo. E aí você começa a fugir do básico e é óbvio que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Você não vai ter vocabulário. Aos 4, 5, 6 anos, você não tem aquele vocabulário complexo que você tem hoje. Você tem 20, 25 anos, você tem que falar como uma criança de 4 ou 5 anos. Usa puramente o básico. Essa é uma dica de ouro. Começa a usar o básico, você vai ver que seu vocabulário vai aumentar muito e as coisas vão ficar cada vez mais simples para você. Por quê? Porque você vai saber o básico, você vai entender o que as pessoas estão falando no básico, nas coisas do teu dia a dia. Tem que associar isso para a tua vida diária e aí se torna muito mais fácil. Vamos para a segunda dica. A segunda dica é devagar e sempre. Eu vejo isso muito nos iniciantes. O cara pega o livro a segunda semana, o cara já desossou tudo, acabou com tudo no livro. Só faltou fazer a tarefa do final do livro, aquelas tarefas super difíceis. O cara fez tudo, porque se empolgou. E aí ele estudou 10 horas numa semana e depois ele nunca mais pega no livro. Então você tem que ter consistência. É para sempre. Quando você começa a estudar inglês, é muito fácil de você desanimar se você não tiver consistência. Então estudar 15 minutos por dia, ter contato com a língua 15 minutos por dia, é muito mais simples do que você ter contato com ela 1 hora por dia e enjoar depois de 7, 10 dias. E vai ficar muito estranho para você dizer assim, pô, agora eu já sinto que eu não estou mais evoluindo. Porque você não pega no livro, cara. E uma aula só por semana ou 2 por semana não vai resolver os teus problemas. Você vai ter que estudar periodicamente e vai ter que estudar com bastante afinco. Então você não precisa estudar 1 hora direto, mas aqueles 15 minutos que você for estudar, estuda de uma forma eficiente. Eu tenho um outro vídeo, vou botar aqui o link aí para vocês assistirem, de como estudar de uma forma mais eficiente, que também ajuda. E isso aí pode acontecer com todo mundo. Se você não tiver essa consistência, o que vai acontecer? A curva do esquecimento vai te pegar e você vai derrapar feio nessa curva do esquecimento. Porque, na verdade, quando você passa um determinado tempo sem estudar, você vai perdendo um percentual muito grande do que você conseguiria aprender normalmente. Então, conforme você vai perdendo isso, gente, é caminho sem volta. Não tem mais como. Você vai ter que estudar tudo de volta e vai ter que relembrar tudo. Então, vamos para a terceira dica. Pare de ser um mero aluno. Use o inglês como uma forma assim de você também viver aquilo. Você tem que tentar experienciar todas essas coisas que o inglês te proporciona. Então para de pensar assim, não, cara, eu tô aprendendo, eu não vou ficar falando com todo mundo, não vou ficar usando inglês. Não, para de ser só simplesmente um mero aluno. Vai lá, entra na internet, procura coisa em inglês, assiste vídeo em inglês. Isso é não ser somente um aluno. E toda oportunidade que você tiver de falar inglês, usa. Conheço bastante gente que começou a estudar inglês e esperou pelo dia ideal para falar inglês. Esse dia não existe. Na primeira aula você aprendeu lá as saudações, cara, já usa saudações, já cumprimenta as pessoas em inglês, já usa essas coisas que você aprendeu, essas palavras que você aprendeu, o vocabulário, os verbos, tudo mais, no seu dia a dia e raciocina, faz exercício mental sobre aquilo, que é muito importante para você aprender. Quarta dica, não tente entender tudo. Quando a gente tem alunos que começam a falar inglês, eles sempre dizem, pô, eu não entendi nada disso, eu quase não entendi nada. Os materiais didáticos em geral, os materiais da Oxford, Cambridge, Longman, principalmente da Oxford, que são os meus favoritos,
eles têm uma densidade muito grande, porque é para o mundo inteiro. Esse material não é feito para brasileiros especificamente. Até tem alguns que são feitos para brasileiros, mas a maioria deles não é feita para brasileiros. Então ele tem uma densidade maior do que a gente imaginaria. Então você não tem que entender tudo. O que está escrito lá? Você tem que tirar as informações do vídeo ou do áudio. Então se você tiver que entender alguma coisa, vamos citar o exemplo de um voo. Você precisa entender que aquele portão é o portão do número do seu voo. Então você tem que focar no portão, no gate, e você tem que se focar também no número do voo. E é só isso que você precisa. Você não precisa pensar nas outras milhares de possibilidades daquela pessoa falando lá. Good morning, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Lá dentro do avião. Não! Você não vai precisar entender todo esse frufrufru, toda essa decoração que se coloca, todo esse floreio que se faz. Você não precisa entender tudo isso. Você precisa entender o que realmente é necessário naquele momento. E como as conversas têm que ser mais naturais, é óbvio que vai ter coisa que você não entende. Porque você não vai entender tudo e não tem como uma pessoa soar natural falando um inglês super básico. Vão ter que colocar uma criança falando contigo? Não faz sentido nenhum, né? Então essa é uma dica também super importante, que a pessoa não precisa se ater a entender tudo, porque senão o teu cérebro trava. Ele trava naquilo que você não entendeu e dali pra frente, não vai dar mais resultado praticamente nenhum, porque o teu cérebro vai ficar mastigando aquilo que você tentou entender e tentou traduzir. Então, traduzir também não é uma boa solução. Quinta dica: mude os seus hábitos. Em primeiro lugar, se você estuda inglês e fala Facebook, Instagram, ping-pong, King Kong. Muda isso. Tenta mudar o teu mindset, que é principalmente falar as palavras de uma forma correta. Instagram, Facebook, ping-pong, King Kong. Falar as coisas de forma correta já te coloca no mindset para você aprender a língua. Eu sei que no dia a dia a galera pode até ser que vai te zoar por você estar falando, você ser a única pessoa que está falando isso certo. Mas é importante você ter esse hábito e também esse hábito ser divulgado para os outros, para as pessoas entenderem que as palavras realmente são pronunciadas daquela forma. Então, você pode usar YouTube, você pode usar o Facebook, você pode usar blogs, sites, qualquer coisa que seja um auxílio para você poder aprender cada vez mais rápido de uma forma mais eficiente, né? Não assista filmes dublados, isso é proibido. Você está estudando inglês, você precisa ouvir inglês, você precisa entender que aquilo ali vai fazer parte do seu dia a dia, você precisa de uma imersão. Não é aceitável que um cara que estuda inglês assista um filme dublado, cara. A não ser que você está vendo lá com o teu filho, que não entende praticamente nada e é um desenho. Então, assiste, faz o que você quer. Mas você sozinho optar por um vídeo dublado, alguma coisa tem de errado. Acho que você não está muito afim de aprender inglês, você precisa acordar. Vamos para a sexta dica. Use a tecnologia a seu favor. Essa é uma dica muito prática, né? Eu já falei aí de YouTube. O que você pode fazer no YouTube usando a tecnologia a seu favor? Procura canais de pessoas que estão falando em inglês, de um assunto que você tem afinidade. Vamos supor que você gosta lá de canoagem. Assiste um canal que os caras estão falando de canoagem. Você gosta de pintura, assiste um canal lá que os caras estão falando de pintura. Você gosta de viagens, assista os vlogs de viagem. É maravilhoso, é muito legal. Então você pode ampliar muito o teu vocabulário e também se acostumar com as pessoas falando inglês de uma forma agradável, porque é o que você gosta de fazer. Usa o Google Images também. Não traduz tudo, simplesmente colocar lá no tradutor. Pega essa palavra e joga lá no Google Images. Isso é tecnologia a teu favor. Por quê? Vai aparecer uma imagem e você vai associar a imagem com aquela palavra, vai associar a imagem com aquele som, vai associar a imagem com aquela sensação. Aí o cara fala lá, cold, é frio. Então mostra uma imagem de uma pessoa passando frio, num lugar muito frio. E você vai lembrar daquilo bem mais fácil. Tem vários aplicativos também para você ampliar vocabulário e para aprender gramática básica, que também é outra coisa que não se deve focar muito, é muita gramática, não foca muito na gramática. Se preocupa em falar as coisas e tentar criar uma regra mental para você. Ah, é sujeito, verbo e predicado? Legal. Essa regra serve para você? Usa isso e Ctrl+C, Ctrl+V. Vai copiando e colando. E vai usando várias vezes, tá? Então usa aí o YouTube, pode usar o Facebook para fazer amizade em inglês, para poder também conversar com as pessoas em inglês, leia notícias em inglês, blog, site, tudo que você puder, use a teu favor. Aplicativos, o que tiver aí, cara, aí é a teu critério. Usa a teu favor, porque a tecnologia tá aí para te ajudar. Sétima dica, não traduza tudo. Se você se ater a
traduzir tudo que você está vendo, ou que você está ouvindo, ou lendo, sei lá. Você começa a traduzir, vai criar um lag absurdo. Lag é uma latência, aquela pausa que dá na tua cabeça para você ter que pensar naquilo que você está traduzindo. Isso não é bom. Isso é aquela coisa, quer ver um tique das pessoas que traduzem muito? A pessoa está falando com você... You know, I was talking to my friend and we were watching TV. Tá vendo só a pausa que se faz? Porque o cara tá tendo que traduzir. Então ele usa esse tique do... só principalmente para que o cérebro dele possa parar, traduzir a palavra e colocar lá. E aí acontece uma confusão danada, porque quando você traduz, pode ser que aquilo não seja utilizado da forma correta. Vou dar um exemplo, que eu já fiz um outro vídeo a esse respeito, quando a galera quer dizer assim, ó, ficar doente. O cara diz assim, stay sick. E stay sick é traduzido, porque stay é ficar, mas de permanecer. Quando a gente diz ficar doente, a gente usa get sick. Esse é um exemplo super básico, mas que não serve tradução. Então tem que tomar muito cuidado com os métodos de tradução. A melhor forma é você tentar compreender, replica, seja meio papagaio, assim, copia o que a galera tá falando, vai botando as tuas palavras no lugar das que eles usaram e vai replicando, porque essa é a forma mais rápida que tem de você ampliar o teu vocabulário e ficar mais fluente e entender mais o que as pessoas falam. Vamos para a 8ª dica. Não busque a perfeição, não se cobre tanto. Você vai ficar falando errado a vida inteira, isso é normal. Me aponta uma pessoa aí que fala um português perfeito o tempo inteiro. Eu não falo português perfeito o tempo inteiro, nem sei, eu acho que falar português perfeito, acho que nunca falei português perfeito na minha vida. Tenho bastante tempo falando português e não consigo entender como que se fala português perfeito. Como é que você quer ter perfeição no inglês? Então não se fixe a perfeição e não deixe que o seu professor, o seu tutor, alguém aí se fixe só e ficar te corrigindo e sendo perfeccionista. Isso não funciona, isso acaba te travando, isso acaba criando âncoras mentais e você acaba travando e não quer mais falar inglês. Eu não vou me expor porque toda hora estão me corrigindo. Eu não vou falar porque tudo que eu falo tá errado. Não, você vai ver que as pessoas em inglês mesmo cometem vários erros. Eles erram verbos, eles erram plural e não tem problema. Isso é comunicação, você tem que focar na comunicação, não busque a perfeição. Não tem um dia certo e não tem um dia apropriado para você começar a falar inglês. Isso é um mito que as pessoas criam, dizem assim, quando eu tiver o meu diploma, quando eu terminar tal livro. Isso não acontece, gente. Você não pode se ligar a isso e se fixar num modelo mental de que no futuro eu vou fazer isso. Não, use o tempo inteiro e não se cobre tanto. Quando você cometer um erro, aprenda com aquele erro. E geralmente as pessoas que querem te ajudar, elas vão espelhar o teu erro, elas vão usar o teu erro numa outra frase e usando esse erro você vai se ligar sozinho de que essa frase poderia ser feita de uma forma correta por você. Vou dar um exemplo. Pessoa que não sabe o plural, por exemplo, de foot, de pé, né? Assim, oh, I hurt my foot. Mas se você quiser dizer que eu machuquei os meus pés, I hurt my feet. Mas a pessoa não sabe o que é o plural de foot, então ela diz, I hurt my foots. Aí a outra pessoa vai dizer assim, oh, really? You hurt your feet? E já vai te ajudar. Como é esse plural? Então você já vai saber que foot, o plural é feet, porque é irregular. A maioria dos substantivos que tem plural em inglês, eles têm o plural normal, como no português, com S, mas alguns são irregulares e a pessoa acabou de te ajudar com esse plural irregular. Então, usufrua dessa parte que a pessoa vai te ajudar e não entenda isso como uma crítica. Não busque a perfeição e aí você não vai ser tão crítico consigo mesmo. Se você aprendeu alguma coisa, curtiu esse vídeo, dá o joinha aí, compartilha com seus amigos, tá? E não se esquece de se inscrever no canal, que assim que sair vídeo novo você já fica sabendo em primeira mão. See you guys!